Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Vasco ganha retorno de zagueiro titular para tentar vitória contra o Bahia fora de casa. Já em um processo de transição para a SAF avançado, o Vasco continua precisando superar alguns obstáculos para conseguir garantir o seu retorno à primeira divisão com mais tranquilidade. Posto isso, Emílio Faro terá uma tarefa de ajustar o sistema de defesa que iniciou bem a competição este ano, mas tem deixado a desejar principalmente no revés contra o CSA fora de casa, na última rodada. No último duelo, fora de seus domínios, o zagueiro Quinteiro estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deu lugar a Danilo Boza. O zagueiro, porém, teve uma atuação para esquecer e falhou no segundo gol, de forma grosseira. O atleta até fez bons jogos, mas o erro mostra que o colombiano segue à frente como titular absoluto ao lado de Anderson Conceição, que é o capitão da equipe. Desde sua chegada ao Vasco, o zagueiro colombiano se firmou ao lado de Anderson Conceição, teve atuações seguras e tomou conta do setor, apesar da oscilação que o sistema tem enfrentado, onde sofreu 11 gols nos últimos 10 jogos. O Xerife é o segundo atleta do time com mais interceptações corretas. Com muita experiência e demonstrando muita raça em campo, o colombiano tem sido uma liderança em campo com muita imposição física. No futebol atual, até os defensores necessitam ter apuro técnico para ajudar na saída de bola e ter capacidade de auxiliar também na criação de jogadas. Sendo assim, ele tem mostrado qualidade com bons números de passe e também de lançamentos. Na última terça-feira, em uma entrevista coletiva, o zagueiro colombiano Juan Quinteiro também ressaltou que é difícil ficar de fora do jogo como aconteceu contra o CSA. Porém, ele ainda salientou que conhece bem a equipe do Bahia, onde já trabalhou com o técnico Anderson Moreira na época de Fortaleza. Sob o comando do técnico Zé Ricardo, o sistema defensivo havia sofrido apenas 5 gols na competição. Após a saída do técnico e com a chegada de Maurício Souza, esses números tiveram um aumento, o que evidenciou o erro na contratação. Emílio Faro tem feito um bom trabalho de forma interina, mas no entanto, para garantir um acesso e o clube ter um 2023 mais glorioso, a defesa vascaína precisa voltar a ter consistência e também não repetir os erros da equipe de 2021, que fracassou no acesso para a Série A. E já que Quinteiro é quase presença certa para o setor defensivo, o meia Marlon Gomes deve marcar uma volta à equipe do Vasco para ajudar o setor ofensivo. O técnico interino Emílio Faro deve ganhar uma boa notícia para este duelo, isso porque Marlon Gomes vem treinando normalmente com o elenco e deve voltar para esta partida contra o Bahia fora de casa. Ele ficou de fora da derrota para o CSA após sentir uma lesão contra a Tombense. O atleta realizou um tratamento intensivo e também retornou aos gramados antes do prazo estipulado. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, qual é a sua opinião em relação ao atual momento da defesa vascaína neste decorrer da competição? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua avaliação em relação a Anderson Conceição e Juan Quinteiro, além dos demais componentes da defesa vascaína neste momento da Série B. SAF do Vasco é registrada na CBF e jogou contra o Bahia no domingo, deve marcar o primeiro jogo da equipe com o novo CNPJ. A Vasco SAF foi registrada e agora o clube espera concluir a transferência dos ativos do futebol que pertencem ao clube para a empresa. Após este processo, 70% das ações serão transferidas para a 777 Partners, que vai realizar um primeiro aporte, que é de cerca de 120 milhões de reais. A expectativa é que no dia 5 de setembro toda essa transação já esteja finalizada. Agora, com a SAF registrada, o presidente Jorge Salgado não tem mais ingerência no futebol, ou seja, não interfere mais diretamente. Caberá agora ao grupo norte-americano da 777 Partners tomar as decisões daqui para frente, o que já havia começado pela escolha do CEO Luiz Melo e também de Paulo Brax como novo diretor esportivo. Os próximos passos
são a conclusão da transferência dos ativos. A primeira partida oficialmente como SAF será contra o Bahia já neste domingo, em um confronto direto no G4 da Série B, que vai acontecer na Arena Fonte Nova pela 26ª rodada da Série B. O tricolor baiano está em segundo colocado com 44 pontos, enquanto o Cruz Maltino é o quarto colocado na tabela com 42 pontos ganhos. A transição para a SAF se deu início após a aprovação dos sócios, que aconteceu no dia 7 deste mês. A partir daí, a 777 Partners passou a atuar de vez no dia a dia do Vasco e também a resolver as questões burocráticas para fechar a compra de 70% das ações do futebol. 777 Partners inicia montagem de novos dirigentes do Vasco e apresenta novo diretor. Após Luiz Melo, escolhido como CEO, e Paulo Brax, diretor executivo de futebol, a 777 Partners definiu mais um nome para compor o futebol do Vasco da Gama. Trata-se de Lúcio Barbosa, que será diretor financeiro da empresa. A informação é do portal Papo na Colina. Segundo eles, Lúcio tem uma carreira bastante chamativa e entre 2003 e 2009 atuou como auditor sênior da empresa Deloitte Touch. O profissional teve seu trabalho mais significativo, no entanto, foi em 2015, quando foi contratado pela Apple para trabalhar como diretor financeiro em território brasileiro. Depois acabou assumindo cargos de gestão administrativa global da empresa voltada ao ramo tecnológico. Com experiências no mercado nacional e também internacional, ele foi o escolhido da empresa americana para gerir as finanças de um novo momento do futebol vascaíno. O profissional inclusive já circulou pela sede administrativa do Vasco, se encontrou com o presidente Jorge Salgado e fez um primeiro contato com a área financeira do clube. O currículo sólido e o fato dele ser vascaíno agradaram a todos os dirigentes. Figura política do Vasco, Júlio Brandt, parabenizou o grupo norte-americano pela escolha do profissional. Depois da confirmação de Lúcio Barbosa como novo diretor financeiro da Vasco SAF, Júlio Brandt se manifestou sobre a escolha. O conselheiro do Gigante da Colina parabenizou o grupo norte-americano pela escolha, destacando o tamanho da competência do profissional, seu currículo, e ainda ressaltou a qualidade humana e citou que se trata de um grande vascaíno. Abre aspas. Parabéns à 777 pela escolha de Lúcio Barbosa para CFO da SAF. Lúcio, além de grande, competente e profissional, dono de um currículo impecável, é muito gente boa e grande vascaíno. Boa sorte, Lúcio. Fecha aspas. Publicou Brandt. O profissional já foi apresentado aos demais dirigentes e a impressão foi positiva. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.